Pois então, nós cá voltamos. Há muita informação ainda aqui. Eu só quero lembrar que daqui a pouco, tal como nós prometemos, vamos trazer a história de uma menor que foi violada por um padrasto. Uma menor que... Uma violação que parece ter havido aqui alguma facilitação por parte da mãe desta criança. Mas como é que começa essa história? A história envolve quatro personagens, sendo três principais e são cinco. Três principais e duas dessas personagens secundárias. Tem um homem que se tornou chifrudo. Tem uma mulher que chifrou. Tem um homem que se beneficiou deste produto de chifre, que é o homem com quem a mulher chifrou o marido. Tem uma menor vítima dessa história toda e tem um bode expiatório. Cinco. A história de dois homens que são conterrâneos, amigos e unidos não só por amizade, por terra que eles viram nascer, Zambésia, mas também por algemas, por um par de algemas. E no centro da história, esta mulher que você está a ver aí, está no centro da história. Tem dois homens, tem uma criança, tem um terceiro homem e tem esta criança. Esta criança está grávida. Já lá vão 5 meses. É uma história que foi contada um pouco ao longo da semana no Balanço Geral, mas eu estou a trazer contornos, eu estou a trazer outros pontos desta história. Aquilo que tu não sabias, eu fui buscar para trazer para o consumo público. E a polícia fala aqui. A polícia também fala aqui. Esta é a reportagem especial da semana, que vai passar no espaço onde devia passar o Outro Lado Recluso. Estamos a dar pausa à rubrica Outro Lado Recluso. Estamos a dar pausa, não é? Estamos a dar pausa, mas temos que cobrir o espaço. Estamos a cobrir com esta reportagem especial da semana. Então, vamos a esta reportagem especial da semana. Atenção, Moçambique, eu quero chamar esta reportagem. Atenção que eu quero chamar esta reportagem. Eu quero que a reportagem de Tete venha depois. Queremos acompanhar essa história desta viúva que é injustiçada em Tete. Mas antes, vamos acompanhar a história da criança também injustiçada. Vítima de pouca vergonha, vítima de crueldade, pouca vergonha de gente adulta. É uma criança que devia estar na 4ª classe, que está a ser vítima de pouca vergonhice de gente grande. A reportagem especial na tela. Dois conterrâneos unidos pela amizade de longa data e também por um par de algemas. Eles são tão apegados que teriam escolhido serem também companheiros nas celas. A história de uma menor que a crueldade humana a tornou adulta à força. Uma história repugnante que teve como palco o distrito de Boano, província de Maputo. A vítima é uma menor que frequenta a 4ª classe. Isso mesmo, ela só tem 11 anos.
Ela foi violentada repetidas vezes por um homem de mais de 30 anos, atual marido da mãe, por isso, padrasto, a quem ela chamava de papá. Afinal, na nossa cultura, padrasto é mesmo um pai. Um pai que não pensou duas vezes em transformar sua filha em mulher. Nesse dia tive grosso, voltei, mas tive grosso, dormi com a menina, não posso mentir, não. Mas como é que esta história começa? Esta mulher, a mãe da vítima, viveu em união de factos com este homem em Inhambane, terra natal do casal. E lá mesmo teria se envolvido com outro homem, relação que resultou numa gravidez que depois desfez. Quando o marido descobriu, ela reconheceu o erro e pediu desculpas. Este, porque amava sua esposa, a perdoou. A minha esposa, quando eu saí lá de Inhambane lá, eu deixei com 2 crianças. Eu cheguei aqui em Maputo em 2011, comecei a trabalhar ali no IAB em 2012. E depois, em 2012, em novembro, a minha mãe me ligou que a sua esposa saiu. Saiu sim, eu lhe deixei, tá bom, minha mãe deixa, porque eu comecei a trabalhar aqui no IAB. Já as férias disseram que eu vou sair em 2013. Já em 2013, em novembro, eu fui em casa, apanhou que a criança já apanhou grávida, depois a criança saiu para fora, depois eu lhe perdoei. Temendo que a história se repetisse, o marido traído leva a sua amada mulher e os filhos para Maputo. Mas para o seu azar, eis que aqui também a história se repete, como aliás já havia calculado. Ele que levou minha esposa em 2023, porque ele estava namorando com a minha esposa, porque éramos vizinhos, ele era um curandeiro. Sim. Conta essa história. Viviam juntos aonde? Aqui em Boana? Sim, aqui em Boana, aqui. Porque ele alugou uma casa perto da minha casa. Já logo, ele entrou em 2023, alugou uma casa perto da minha casa. E depois, logo, começou a dormir com a minha esposa. Depois eu descobri, porque me disseram com vizinhos, depois eu já encontrei ele na rua enquanto ele estava abraçado à minha esposa. Mesmo assim, o marido com um coração enorme mostrou-se aberto ao amor e disposto a mais uma vez perdoar. Mas na intimidade não havia rede, porque o curandeiro havia feito o trabalho de obscurantismo, cujos vestígios estavam embaixo da cama. Na hora que eu descobri, quando eu fui em casa, embaixo da minha cama, tinha a coisa dele de curandeiro que ele estava, que estava embaixo da minha cama. Qual era o objetivo dessas coisas de curandeirismo embaixo da sua cama? Esse é o objetivo, era as coisas para eu não fazer sexo com a minha mulher, porque acabou mesmo. O que é que acontecia? Mesmo quando eu quero fazer sexo com a minha mulher, não estava a acontecer. Não havia rede? Não havia rede. Mas logo que descobri essa coisa, que era coisa dele, porque era um prato de ferro e uns trapos de curandeiro dele que ele estava utilizando, que estava embaixo da minha cama. Logo que descobri... a rede voltou? A rede voltou. O ex-marido conta que a ex-mulher aproveitava-se dos dias de trabalho noturno para dormir com o amante e dava-se ao luxo de alimentá-lo com o fruto do seu suor. Eu trabalho 2 dias de folga, estou em casa, 2 dias estou de serviço. Já nos dias que eu estou de serviço, a minha mulher, ele levava a minha comida e tudo, ele dava esse curandeiro aqui. Feitiçada ou fervendo de amor pelo curandeiro, mesmo depois do marido ter recuperado a rede, a mulher não ficou com ele. Decidiu abandonar o lar para juntar-se a este. Arrancava assim o curandeiro, a mulher alheia. E eu tive, porque eu na hora que eu descobri, a minha mulher, ele pediu perdão. E depois eu lhe deixei. Quando eu fui de serviço, quando eu voltei, vi que a minha esposa, ele levou roupa, foi em casa desse curandeiro aqui. E depois eu chamei o chefe do quarteirão, fomos com ele lá. Ele disse que ele quer ficar com o curandeiro dele, depois eu lhe deixei. Quando a mulher decide abandonar o lar para deliciar-se dos carinhos nos braços do novo companheiro, um curandeiro zambesiano, ela levou consigo como uma boa mãe os 2 filhos do casal. A menina, que na altura tinha 9 anos, e o rapaz, o mais novo. Só que, para o azar da menor, desde então, o curandeiro supostamente violentava fria e descaradamente. Foi uma falha que eu fiz.
A mãe tinha saído, quando saiu eu dormi com aquela menina. E foi aqui, no quarteirão 14, bairro 7, onde o crime de violação ocorreu. E teria sido nesta casa que por diversas vezes o padrasto violou sexualmente sua enteada de apenas 11 anos até engravidá-la. Repetidas vezes porque esta relação criminosa teria começado em 2023. A polícia condena e diz que a menor era instrumentalizada sexualmente. Ele totalmente transformou-se num lobo. Ele olhava para a menor como a esposa, né? Fazia da menina um instrumento dele sexual. E acrescenta que as sessões de violência sexual contra a menor envolvia terceiros. Ele contratava amigos dele, abria a porta da sua própria casa e dominavam a menina, usavam a menina até o ponto de a menina ficar grávida. Mas por que será? É que estando a menor grávida, o padrasto sabia que o passo a seguir seria a sua responsabilização criminal por tratar-se de uma menor. Temendo responsabilização, o padrasto violador procurou bode expiatório. Arranjou amigos seus que deviam também violar a menor para lhes imputar responsabilidades. Um deles caiu feito patinho. Na verdade, foi mês passado que eu caí em tentação da menina. Já quando caí em tentação dela, depois de algum momento, a mãe e ele próprio, o curandeiro, o meu amigo, me chamam, disse que, pá, aquela menina já está grávida. Agora, o que posso fazer? Porque a grávida diz que é tua. Minha grávida, disse sim. Mas como? Então, como você disse que ela namora, agora você está a dizer que a grávida é minha. Então, o que você acha, a mãe, você como pai? Diz, pá, nós só podemos dar a oportunidade de tipo, você tirar a grávida. Ok. Então, se for assim, segunda-feira vamos ao hospital para tirar o quê? A grávida. E depois, daí, antes da segunda-feira, estou a ouvir que, pá, o próprio pai e a menina investigaram, falou a verdade. Porque ele também, a menina percebeu que eu com ela foi só mês passado. Agora, para dizer que já tem grávida de 5 anos, eu também fiquei admirado. Um caiu, mas há quem viu na criança uma inocente e por isso recusou-se. Um dia desse também chamou um jovem, aquele papai, numa de que tem que fazer o quê? Tem que namorar com aquela filha. E aquele jovem disse que eu não posso namorar com ele porque é pequeno. Então o padrasto disse que não é pequeno, já é pessoa grande, já começou a comer as coisas. O homem em causa é este, de camiseta vermelha. Ele também é amigo do padrasto, acusado de violar a enteada. Eu disse que era uma mulher, mas essa mulher, para viver com ela, uma pessoa grande. 2 por 3 disse, meu amigo, eu vou te ajudar. Disse que essa ajuda, qual? Você na ilha? Eu disse, não precisa, eu vou preocupar sozinho. Dali, não fiquei mais preocupante com ele, por causa que eu falei que era uma pessoa. E ele falou disse que ia me ajudar, mas essa ajuda eu vi que não vai para longe. E ela tem uma filha. Então eu quero uma pessoa de fora, sou uma pessoa grande. Tanto recusou. Sim, recusei. E reconhece que escapou da cadeia. Sim, escapei. Não se escapei, mas escapei de verdade por causa que não fiz. Não quero. Neguei de verdade. Mãe da menor diz ter descoberto tarde e aponta o amigo do marido como protagonista desta novela vergonhosa. E ela acrescenta que o marido e seu amigo embebedavam-na e ela dormia, não sabendo o que depois disso acontecia.
a gente tá boa cá, a gente lá igual, mas assim como igual, mas de cola, mas assim quando chega nino, quando nino não dá quando é aquele. Uma história que não convence os vizinhos. Isso ali para mim é uma pura mentira. Até o ponto da mãe sair com o marido, irem à procura de um certo culpado daquela gravidez. Isso já quer nos dizer que ela sabia. É cúmplice. Sim, a mãe é cúmplice. Para mim, isso a mãe é cúmplice. Não é possível. Você pode viver com o seu filho dia a dia. Você não ver a diferença no corpo da criança, o comportamento da criança. Para mim, até o caso de que o próprio padrasto lhe violava, para mim ela sabia. Até porque nunca faltou o aviso. Um dia desse, eu com a minha amiga, lhe chamamos a senhora, a dona da casa. Que, mana, estamos a pedir você educar a tua filha da maneira que ela se viste à frente do pai. Então ela disse que está bom. Depois chamou a filha, lhe deu a capulana, amarrou. Porque nós falamos que isso aí é bom, mas não é bom porque o pai é o padrasto. Às vezes pode cobiçar a filha. E de facto era isso que estava a acontecer, da verdade. A um dado passo, a mãe da menor demonstra alguma dúvida em relação ao dom de gravidez e decide incluir do pacote o próprio marido. Não nem mungano wae. Não muito sonho curla manga vai doja, não vai tive curla mãe. A chefe do quarteirão foi quem denunciou o crime. Mandei chamar a mãe, perguntei para ela como é que consegues ver a situação em que tua filha está. Ela disse sim, vejo, mas ela foi, como é que é? Foi descobrir antes de ontem, a referir-se na quinta-feira. Qual é a posição em que você se colocou neste ato? Ela disse, meu marido disse que era para eu aguardar para segunda-feira e me apresentar no comando. Eu repreendi a ela e depois eu falei para ela, quem o promotor deste ato? Ela respondeu para mim que era alguém da zona. Não quis direcionar-se exatamente para a pessoa, mas voltei a pressionar. Eu não deixei assim, acabamos vindo submeter uma queixa aqui no comando. O amigo do padrasto, também suspeito de violação, é pai de uma menor de 16 anos. Ele suspeita que caiu na armadilha porque o seu amigo curandeiro fez trabalhos de bruxaria para o hipnotizar. Acredito. Acredito o quê? Tudo acontece. Acredito Se for essa parte de curandeirismo, também acredito, porque é parte de diabo, na verdade, porque a única pessoa que nós podemos confiar é Deus. Pela complexidade da gravidez, a menor foi transferida para o Hospital Provincial da Matola e a dupla de amigos, alegadamente predatora, conduzida caprichosamente numa viatura celular para a cadeia onde irão aguardar o julgamento. É caso para dizer, amigos também na dor.